Educando seu bolso, com o economista Frederico Torres. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que vocês adoram, que é investimentos. É isso aí, a galera sempre pede aqui para a gente enriquecer a pauta, trazer gente que manja de investimentos, e é o caso hoje aqui com o Márcio Lorega. Ele é chefe de pesquisa e economia de investimentos, lá na área de investimentos na PagSeguro. É isso aí, a gente já trouxe alguns colegas do Márcio lá da Pag para falar sobre as diferentes áreas, carteira, empréstimos, maquininha, a própria conta mesmo e todas as novas funcionalidades que ela vem oferecendo, e investimentos está sendo acrescido, né? Quer dizer, cada vez mais a possibilidade de investir em coisas diferentes para quem tem a conta digital da Pag, e é para isso que a gente vai falar aqui hoje sobre carteiras recomendadas PagSeguro com o Márcio. Márcio, muito prazer, cara. Muito obrigado por ter você aqui conosco. Peço que você apresente melhor do que eu fiz e fale um pouco aí sobre o teu dia a dia, sobre o teu trabalho. Maravilha, Frederico. Mais uma vez, bom dia. Bom dia a todos aí, ouvintes, pessoal que está acompanhando a gente aqui nesse belíssimo podcast, né? Uma oportunidade bem bacana para a gente esmiuçar, deixar as coisas mais leves, né? Tirar um pouco do economês, né? Tirar aquele terno e gravata, ficar bem à vontade para a gente passar essas informações bacanas e, óbvio, essa parte de carteiras mensais recomendadas, né? Passar um pouquinho de como que funciona toda a história, né? Por que que você monta carteiras para diferentes estilos de investidores, ou você que ainda não teve contato, conhecer um pouquinho desse universo. Eu cuido dessa área de pesquisa e economia aqui no PagBank Investimentos, que é dentro do universo do PagSeguro, dentro do Grupo UOL, agora entrando com essa nova frente, né? Não só mais com o banco e com as maquininhas, né, que recebem o fluxo através da conta digital. A gente tem essa área agora que trabalha para que vocês possam sair de um ponto e ir para outro. Não somente processarem, né, os seus pagamentos através, mas do dinheiro caindo na conta, que eles possam também começar a ter educação financeira e principalmente investir, mas investir com qualidade. A gente passa conteúdo, a gente informa, orienta, educa, faz uma jornada bem bacana pelos nossos canais aí, de redes sociais, e também agora produz os próprios conteúdos. Então, a gente está indo para um outro nível, Frederico, que é realmente agora não só falar, mas conduzir. Pegar pela mão o investidor e falar, olha, você quer começar realmente a sua vida de investidor? Porque ela tem que começar o quanto antes, que é um dos temas que a gente vai abordar. Mas que ele possa iniciar, mas ele iniciar se sentindo confortável e não perdido. Como a grande maioria ingressou quando a gente teve a queda da taxa de juros recentemente, né, que foi para lá nos 2%, que todo mundo falou. Meu Deus, agora é a hora, a taxa de juros está rendendo putz, grilo, renda fixa não dando mais nada, aquela loucura toda. E foi uma avalanche na renda variável, né, para a parte de mercado de ações, só que muitos sem compreender. E aí entrou muitas histórias, infelizmente, né, tristes, porque quando você se joga em algo sem saber, você não sabe que tem aquelas pedrinhas no caminho, né, que você tropeça, cai, pode se machucar. Então, as carteiras são uma forma, né, as carteiras de ações são uma forma de você investir no mercado, mas com a segurança de você ter alguém que analisou, você tem um time que analisou e falou, olha, esses papéis aqui têm uma tendência interessante. Mesma coisa quando a gente vai no médico. A gente está doente. A gente vai no médico e aí pede um remédio para o médico e a gente confia e toma medicação e não fica legal, não fica curado, não fica ok. A mesma coisa é para o seu dinheiro. Você busca um especialista para falar, olha, eu trabalho. Eu não tenho muito tempo para ficar acompanhando o que investe, onde é que investe, o que está bom. O que vocês me passam? Olha, a gente tem esses ativos aqui, você compra isso aqui com esse dinheiro, com essa parte do dinheiro que você vai botar para o investimento, você vai colocar aqui e vai ser feliz que a gente está acompanhando tudo e te diz daqui a um mês se você troca, se você mexe, o que você vai fazer, ou se você bota o dinheiro no bolso e fica feliz da vida. Então, é esse o nosso resumo da ópera, Frederico. Legal, legal. Então, assim, recapitulando para quem não conhece a oferta de valor de vocês, vocês começam com a maquininha, depois oferecem a PagBank, né, que é a conta digital. Há uma oferta bem agressiva, digamos, boa, diria, é o rendimento automático da conta, né, aquele CDB
ali conta rendendo dentro da conta com uma rentabilidade agressiva, assim, percentual do CDI, né? Até foi nessa época onde a taxa Selic estava bem baixa, mas ela está sendo mantida agora com uma taxa bem mais alta. Aí vocês vêm acrescentando novos produtos. Me corrija, por favor, mas fundos de investimento de várias naturezas. E agora vocês têm também as carteiras recomendadas, né? Quer dizer, eu acho que eu queria explorar essa ampliação das possibilidades de investimento aí que vocês vêm fazendo, né? Que eu acho que é saudável. A gente gosta aqui no Educando Seu Bolso de avaliar as coisas que existem no mercado, e a gente gosta de escolha, a gente gosta de dar, vamos dizer assim, um grau maior, uma nota melhor para aquelas ofertas onde o cliente pode escolher. Ele pode comprar A, B ou C, dependendo da preferência, né, do perfil de investimento, que é uma coisa que você deve trabalhar com isso direto, né, se é conservador, agressivo ou não, que a própria pessoa tem, né? Mas aí com isso, né, com essa ampliação de possibilidades, vem também um efeito paralisante, muitas vezes, né? O cara tem tanta coisa para fazer que ele acaba não tomando decisão nenhuma, né? O dilema da escolha. Fala, pô, eu vou para lá, vou para cá, ele fica parado. Aí que eu acho que entra essa ideia de vocês de fazerem carteiras recomendadas, não só de renda variável, mas também de renda fixa, tem fundo imobiliário, tem uma série de coisas aí, eu acho, que você podia falar um pouco melhor para a gente, para tentar pegar na mão, isso que você falou, né? Falou, cara, tá aqui, ó, confia em mim, eu estudei, tem uma equipe aqui que fica acompanhando isso o dia inteiro, vai cuidar da sua atividade, deixa que eu tomo conta de onde é que deve ir seu dinheiro. Por aí? Isso mesmo, Frederico, é bem essa ideia, né? Tanto que a gente está aqui batendo esse papo com você, educando o seu bolso, justamente, né? Para pegar pela mão, para conduzir desde o ponto zero, né? Desde quando o iniciante, investidor, ele quer começar essa jornada. Isso começa lá desde a maquininha, né? Ele tem sua empresa, ele tem sua atividade, seu trabalho, é um autônomo, enfim. A gente tem hoje em dia, muitas profissões que utilizam a maquininha. E a partir do momento em que ele utilizou a maquininha, ele tem a conta digital, o dinheiro cai nessa conta digital do PagBank, e aí entra todo esse caminho, né? Que a gente tinha uma parte, que era primeiro só processar as operações, as vendas, depois a gente abriu a parte de banco, para que tenha um local onde o dinheiro possa cair, e aí começou a jornada, você me falou, entrou a questão dos CDBs, aproveitando aquele fluxo de taxa de juros, que é uma maneira de você começar a investir, você tem, ali funciona mais como uma reserva de emergência, você tem um CDB, se ele tem a baixa automática, né? Então a qualquer hora que você pode baixar, o dinheiro vai para a conta, você utiliza, mesmo dando uma rentabilidade bem interessante acima do que a taxa de juros paga, né? Que eram na época os 200%, e hoje em dia a gente tem de 110% no CDI, que é o melhor que a gente tem no mercado, comparando, porque você pode investir e a hora que você quiser você resgata, então essa rentabilidade é bem interessante. Além da própria conta rendeira, se você na correria não conseguiu aplicar em nada, a própria conta rendeira ela já rentabiliza muito mais do que a poupança, só por você deixar o dinheiro lá, né? Então já é uma jornada, e aí óbvio, a gente vendo a necessidade, o PagBank Investimentos vendo a necessidade de expandir, vamos passar mais alguns produtos interessantes para esses investidores, para eles começarem realmente a pensar, não só no curto prazo, que é muito fluxo de um CDB, mas começar a olhar para um longo prazo, né? No momento em que ele já vai reduzir aquela força que ele tem de trabalho, ele quer reduzir, ele trabalhou anos na vida dele, né? O investidor ele quer dar uma descansada, quer aproveitar, só que ele precisa se planejar para isso. E o planejar passa por ter uma área realmente focada em produtos. E aí a gente está falando de fundos de investimento, que é o que a gente tem uma área específica, as carteiras por perfil, que a gente tem uma equipe também que faz isso, que aí é o do perfil iniciante, conservador, moderado, experiente, que era o antigo conservador, moderado e arrojado, que tem carteiras para todos esses tipos de investidores. Eles preenchem o chamado suitability, que é o termo em inglês, mas é o perfil do investidor. Ele vai se descobrir, né, o que ele aceita de risco, o quanto que ele pode colocar em bolsa de valores, o quanto que ele pode ter na parte de renda fixa, o quanto que ele pode explorar os fundos de investimento, que é um mar, né? Fundos de investimento. Você tem diversas qualidades de fundos de investimento, desde mais agressivos até os mais conservadores, e o próprio mercado de ações, né? Tesouro direto. Então, a gente tem todos esses produtos hoje à disposição do cliente, à disposição desse investidor, para que ele, obviamente, escolha. Só que a gente sabe, como você bem trouxe, Frederico, é um desafio, que é muito produto, é muita oferta de investimento, e você fala, por onde eu começo? Onde que eu vou nesse caminho?
além dessa parte de perfil, você tem os especialistas, que somos nós e minha equipe, para conduzir dentro do que você tem da renda variável, que é um dos pontos que são mais desafiadores para o brasileiro, né? Haja vista aquelas frases clássicas que a gente costuma falar quando vem de bolsa de valores, falar, bolsa é cassino. Bolsa, para você ser milionário, você teve de ser um bilionário, porque você perdeu o bilhão e ficou com 1 bilhão, né? Então, pô, isso aí não é só para perder dinheiro, não. Tem muita gente que construiu fortuna, a gente tem muitos exemplos aqui no Brasil de investidores que construíram seus belos patrimônios e que aproveitam hoje os dividendos, que aproveitam a valorização de empresas, sabendo ter os momentos exatos de entrar e os momentos de sair. A gente sabe que o mercado, a gente fala que é sempre, como muitos fluxos da nossa vida, vive altos e baixos, altos e baixos. E o que dá o ponto ideal é você ter o timing, ter o momento para aproveitar. E aí a gente está aqui para oferecer esse time, esse momento, para que ele possa entrar no momento que o mercado está atrativo, em que está interessante para os seus preços, e ele diversifica o seu risco, porque ele não vai colocar tudo em uma ação só, e por isso entram as carteiras de ações, e aí ele consegue diversificar, não está tudo em um papel só, não está tudo em um setor da nossa economia, está em diversos setores, todos aproveitando ali suas empresas que estão em bons momentos, para aproveitar o melhor que o mercado tem a oferecer. Aí sim, ele consegue ter essa jornada bela e consegue descansar no tempo que ele realmente quer. Não, quero me aposentar daqui a 20 anos, daqui a 15 anos, daqui a 5 anos, daqui a 30 anos, tranquilo, sossegado, para poder aproveitar, já que eu trabalhei tanto. Ok, se planeja hoje e segue. Opa, legal, cara. Você falou de muita coisa importante aí, né? Eu acho que entrou nos porquês de investir em uma carteira recomendada, né? Já você entra na questão da diversificação, uma carteira bem composta, ela vai ter esse efeito que a gente chama ali de não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Quando uma empresa vai mal, a outra compensa. Você falou de momento de investir, né? E acho que pode explorar até um pouco mais, mas ficar esperando a hora certa de comprar também pode ser um risco, porque você pode não comprar nunca, porque ninguém sabe exatamente qual que é a hora certa, né? Então tem os que advogam que a hora certa é agora, que você tem que investir sempre, né? Um pouquinho, com frequência, com regularidade. E, pelo que você disse, tem para todo o público, né? Tem para o público mais conservador, tem para o público um pouco mais arrojado. Você acrescentaria aí alguma ou outra vantagem ou desvantagem de se ter essa carteira recomendada? Por exemplo, para quem você não recomendaria uma carteira recomendada do PAG? Para quem você recomendaria e para quem você não recomendaria? Bacana, você tocou em diversos pontos, Fred, que são magníficos, né, para a gente esmiuçar um pouco mais, né? Eu abri diversas pontas e agora a gente vai fechando esse ciclo para ficar bem, bem bacana e bem didático para você que está acompanhando a gente, né? Então, um dos primeiros pontos, assim, é que todo mundo comenta. É tipo, poxa, Bolsa de Valores, você tem que ser muito, assim, muito certo, né? Você tem que dar um tiro muito certeiro, tem que ser cravado lá no ponto para poder ganhar. Tipo, eu estou comprando no 0 para chegar ao 100 e se eu, errar, já era, eu perdi dinheiro. Não é bem assim. O cenário, a gente sabe, né? Ainda mais nós, brasileiros, morando no Brasil, com todos os desafios que tem diários que a gente já enfrenta, a gente sabe que o cenário é desafiador. E não só hoje no Brasil, mas no mundo inteiro. Já visto as questões de pandemia que a gente está passando, né? E se Deus quiser, daqui a pouco vai ter 0. E também questões de guerra, as taxas de juros que estão subindo no mundo, não só mais aqui no Brasil. Temos as questões de inflação que vão assolando e causando aquele medo, né, que tinha lá atrás de maquininha, né, remarcando preço, o pessoal com receio, naquela correria toda, a inflação cada vez aí corroendo, né, comendo o valor do dinheiro. Você tinha R$50 antes, ia no supermercado, você era rei. Você mandava prender, mandava soltar, estava sossegado. Hoje você vai no supermercado e sai com 2 produtos ali, meu Deus do céu, né? A sacola sai vazia aqui só. Esse é o efeito da inflação. Então, para poder mitigar esses pontos, as oportunidades elas se abrem. É no momento em que o cenário está bastante desafiador que muitas oportunidades surgem de longo prazo. Então, o tipo de público, Frederico, respondendo esse próximo ponto e já fazendo esse link com o primeiro, é o quê? Todo o público ele pode investir.
Até o mais conservador dos investidores, se ele compreender e tiver a clareza, né, de que para ele atingir, dependendo do momento que ele comece a investir, Márcio, eu tenho 50 anos, eu posso investir hoje e ter a aposentadoria que eu sonhei? Pode. Talvez você tenha de ter um pouco mais de dedicação e disciplina e fazer aquela primeira continha de tipo, quanto que eu recebo e quanto que eu gasto, e a partir disso ele vê quanto que sobra, para ele começar a poupar, e dependendo de quanto ele queira de renda, talvez ele tenha que ter um nível um pouquinho mais arrojado, um pouquinho mais de risco dentro desse fluxo conservador, para ele alcançar o que ele deseja. E aí, a gente tem os diversos tipos de investimentos dentro do próprio mercado de ação. A gente costuma falar que dentro do mercado de ações, apesar do perfil ser de moderado, né, até o arrojado, experiente, ele tem diferentes tipos de carteiras para o público. Então, a gente tem dentro da própria renda variável, nós aqui do PagBank, nós temos a carteira chamada SuperPag, a carteira SuperPag Top 5, que é uma escolha de 5 ações brasileiras, que a ideia é que elas performem melhor do que o Ibovespa, né, que é uma referência para a gente, que a gente vê lá nos noticiários, né, à noite. O Ibovespa subiu 1%. A nossa ideia é que a carteira no mês fique acima dessa referência. Então, a gente tem esse primeiro ponto com essa carteira de 5 ações, que é um dos nossos carros-chefes, e que no mês passado, no comparativo com 20 outras corretoras, das mais conhecidas, por um ranking de um jornal muito conhecido, a gente ficou em primeiro lugar. Só para dar um exemplo disso, Frederico, enquanto a gente teve o Ibovespa no mês passado caindo na ordem de 10%, a carteira ela performou positivo quase 2%. Nenhuma outra corretora conseguiu uma performance positiva, enquanto a gente conseguiu ficar positivo e bem acima da referência. Márcio, isso é milagre. Não, é muito estudo, é dedicação, é entender dentro do que a gente pega de estudo para montar essas carteiras, análise fundamentalista, que é quando a gente olha balanços, a gente olha a projeção de crescimento, de lucro da empresa, o quanto que ela pode ter de bons resultados e se ela é uma empresa que está vivendo um momento interessante. Junto a isso, a gente pega a parte de gráfico. A gente vai olhar lá o momentum, o timing. Então, a gente faz uma junção desses dois universos, que a grande maioria coloca como distinto, a gente procura fazer essa união, para que a gente tenha a empresa boa, que está tendo bons resultados, aliado a agora é hora de se posicionar nela. É um momento interessante para a gente aproveitar? Beleza. Porque você pode ter uma ponta e não ter a outra, mas tendo as duas, a gente tem uma conjunção bacana. Aí a gente tem esse bom resultado, esse excelente resultado que a gente conseguiu gerar. Por quê? A gente faz essa disciplina, a gente diversifica, a gente estuda, coloca um setor, não, vamos colocar um setor da parte de petróleo, vamos colocar um setor de consumo, de varejo, a gente vai mesclando, dividindo, vendo quais setores vão conseguir performar melhor para aquele momento. E a gente tem também carteira de ações a top 10, que é para quem tem um pouquinho mais de capital e quer dividir em mais ações, aquele esquema de não deixar tudo na mesma cesta. 5 já é uma quantidade bacana, 10 já é uma quantidade maior, se diversifica mais. E a gente abre espaço nessa de 10 para que ele possa ter não só as ações nacionais, mas para que ele possa ter ações internacionais, como Google, Amazon, Netflix, entre outras empresas, também fundos imobiliários, e isso também é uma outra oportunidade interessante dentro dessa de 10 ativos. Então, ele consegue mesclar de uma maneira bem mais abrangente, a gente abre espaço para outras empresas e outras classes de ativos negociados na Bolsa de Valores, para que ele tenha uma composição bem mais vasta. E essa, óbvio, é um dos estilos também que a gente tem pouco mais arrojados. Para aquele que está dentro do mercado de ações, mas quer defender um pouquinho, quer ter um pouco mais de segurança, né? Uma sensação um pouco mais calma, ou então quer receber dividendos, a gente tem a chamada carteira rendeira. Em homenagem à nossa conta rendeira, a gente criou a carteira rendeira, que ela é focada em ações que pagam bons dividendos e que estão dentro do período, que é o que a gente busca, de pagar esses dividendos para o investidor. Então, a gente monta uma carteira baseada em empresas que são, como a gente considera, mais defensivas. Elas não são de correr muito, de subir muito e nem de cair muito, mas elas têm uma tradição de pagar
um dinheirinho bem bacana de período em período. Vezes 5%, 7% do dinheiro que você colocou, e isso tende a ser bem bacana e é algo que agrada bastante o investidor. Além disso, dessa carteira rendeira, a gente tem outra carteira com o mesmo estilo, que é a carteira de fundos imobiliários, que essa é uma carteira trimestral. Essa de fundos imobiliários, ela já é focada, óbvio, para o investidor que busca aquele rendimento isento de imposto de renda na Bolsa de Valores. E por isso é o grande atrativo do fundo imobiliário. Você coloca o seu valor, o fundo imobiliário você não precisa comprar o imóvel para receber o aluguel, esse dinheiro entra mensalmente, igual um reloginho na conta dele, e é uma das alternativas bem interessantes no mercado de ações para que você tenha uma renda recorrente. Todo mês entra um dinheiro, entra 1%, que é o que a gente busca em média no mês, que essa carteira ela remunere, fora a valorização ou desvalorização do dinheiro que você colocou. Então, você botei lá R$100 na carteira, eu tenho a oscilação do preço daquele fundo imobiliário, ele vai para cima ou para baixo, mas não importa o que aconteça com a subida ou descida dele ao longo do mês, ele vai me pagar 1%, 1,05% ou 0,99% ao mês, isso isento de IR. Muito mais do que poupança e muito mais do que muito CDB, muitas taxas aí que você pode ter em fundos de renda fixa. Então, olha isso. Só estou dando alguns exemplos de carteiras que nós temos e que dentro do mercado de ações, olha a quantidade de oportunidades que o investidor tem para diversificar a receita dele. E a gente ainda tem, dentro desse cômputo, você que gosta não, eu não gosto de investir no Brasil, eu gosto de falar inglês, eu quero investir em ações lá de fora, eu quero comprar um Facebook, eu quero comprar uma Amazon, eu quero comprar Disney, não quero ação brasileira. Ação brasileira para mim não presta, não tem problema. A gente tem a carteira internacional ainda, que você pode investir em ações internacionais, são 5 ativos que a gente escolhe, que você pode diversificar e até mesmo receber os dividendos, que essas empresas pagam periodicamente, em dólar, óbvio, você convertido em real, para entrar na sua conta, você pode receber quando elas ficarem dentro das datas específicas para pagarem, e você está comprando ali uma empresa internacional que hoje a gente tem essa abertura através das BDRs, que essa sopa de letrinhas nada mais é do que você poder ter a oportunidade de comprar uma empresa internacional através da nossa Bolsa Brasileira. E olha, já estamos falando aí de Superpag Top 5, a Superpag Top 10, temos a rendeira, a internacional e a carteira de fundos imobiliários, para diversos estilos e perfis de investidor. E para quem gosta de muito arrojo, Frederico, aquele que, tipo, Márcio, eu gosto de oscilação, de volatilidade, de ver a coisa correndo mesmo, fluxo, tem a carteira semanal, que é especificamente feita com base na análise técnica, para pegar realmente o momento. Essa é a mais volátil nossa, é a mais apimentada, mas é que tem potencial de produzir bons retornos aí ao longo do tempo. E todas essas carteiras, o que é mais bacana de trazer, Frederico, óbvio, a gente está falando aqui desses ativos, de escolher de qual estilo que você vai ter. Não, Márcio, eu quero entrar no mercado de ações, mas quero começar devagar. Você pode escolher uma rendeira, uma de fundos imobiliários. Não, Márcio, eu quero um pouquinho mais de risco. Você pode comprar a Top 5. Quero muito! Você tem ali a semanal. E o que é mais bacana nesse ponto é trazer que todas elas estão performando acima das referências que nós utilizamos. Todas as carteiras nossas estão performando acima do Ibovespa ou acima do índice de dividendos. Então, a gente tem performances acima do que o mercado usa como referência. Você tem que, no mínimo, vamos botar assim, render, o Ibovespa subiu no ano 2%, 1%. As carteiras nossas estão na faixa de 5, 7, 6. Estão rendendo 2 vezes, estão rendendo 3 vezes. Então, a gente tem belos números também para mostrar. Não é somente a gente está mostrando carteira e vai e investe. A rentabilidade acontece. E acontece mensalmente. Então, investidor, não tem melhor momento do que você começar agora. Márcio, tem guerra. Márcio, taxa de juros subindo. Márcio, cenário de inflação. Márcio, é isso. Márcio, é aquilo. É eleição final do ano. A bolsa que chegou a bater quase 100 mil pontos, subiu, caiu, foi aquela loucura toda, não sei o que pode acontecer. O que a gente diz para você é o seguinte: comece. Nós, quando temos
medo de algo, eu incluo a mim, incluo a você, Frederico, todo mundo tem algum receio de alguma coisa em algum momento da vida. E isso trava. Sempre nós vamos buscar desculpas para dar o primeiro passo quando se tem medo de algo. Mas, como a gente bem sabe, os diversos desafios da nossa vida, o que a gente fez para superar os desafios? Te deu o passo ainda assim, para conhecer, para entender. Então, dê o passo, conheça, dê-se a oportunidade de você começar hoje algo que você já pensou em começar alguns anos atrás e não começou. Porque, não é por causa disso, foi por causa daquilo, não é a faculdade, não é o trabalho, não tem tempo, não é família, meu filho, meu marido, minha esposa, o cachorro, papagaio, não sei o que. Esquece isso. Começa. Assim como você começou para a vida, você começou ali engatinhando, né, para depois chegar a andar, depois para começar a correr, e assim sucessivamente, é a mesma coisa. Então, não tem mais desculpa para você iniciar. Eu estou falando para vocês, iniciem. Eu fiz esse mesmo fluxo. Eu não falo sem conhecimento de causa. Eu não caí milagrosamente na cadeira dessa parte de cuidar dessa área assim. Comecei como todo mundo. Comecei ali, devagarzinho, com a minha família, me explicando desde o início, guardando um pouco de dinheiro, poupando, para depois começar ali a investir devagarzinho. E aí você vai começando a tomar gosto. Então, a gente tem que começar, tem que experimentar. Né? Você tem que se conhecer, preenchendo o seu perfil, para aí sim você vai se lançar. Márcio, eu não consigo nem preencher meu perfil. Não tem problema, a gente tem uma equipe preparada para conduzir isso. Então, inicie. Aproveite. O melhor momento é agora. Não é nem olhar para trás, poxa, eu não fiz e ficar se lamuriando, porque não vai te levar ao lugar que você quer, e nem ficar planejando, replanejando. Chega final do ano, pula 7 ondas, bota a uva, lentilha no bolso, faz aquela coisa toda, Frederico, que depois, quando chega a hora da verdade, não faz o que tem que fazer. O Márcio é analista, mas podia ser vendedor. O cara é bom de discurso aí, mas ele falou muita coisa importante, começar a testar, né? Quer dizer, diversificar, buscar orientação especializada, com serenidade, com autoconhecimento, né? Avaliação de perfil, né? Para aproveitar o que o mercado tem de melhor e ir usando as coisas de acordo com o seu perfil, objetivo, necessidade ou prazo, né, que você precisa de executar esse investimento, liquidar esse investimento. A gente fala sobre diversas dessas coisas aí que estão meio inseridas no discurso do Márcio. Márcio, meu tempo está começando a me apertar aqui, cara, e eu queria te perguntar sobre o operacional disso, quer dizer, como é que faz para quem se interessou por uma carteira pague para contratar, né? Como é que faz para renovar isso 3 meses, mês e mês, ou na semanal, e quanto é que custa? Se é caro, né? Ou se não é caro. As pessoas ficam se perguntando, pô, será que é caro entrar numa dessa? Será que é difícil? Fala um pouquinho sobre o operacional, por favor. Lógico, é bem tranquilo, pessoal. Vocês vão baixar o aplicativo, né, o Super App do PagBank, e ali na frente dele tem a parte de você investir, né? Ou aprenda a investir, tem a área de investimentos e aplicar o seu dinheiro. E aí você tem a área de home broker, né? Você pode escolher que é chamada ali a área onde você vai fazer a aplicação do seu dinheiro, ou você pode, né, se você buscar realmente investir através das nossas carteiras, você pode entrar lá no campo de investimentos e carteiras, e aí você vai ter acesso aos nossos materiais, os nossos conteúdos, as carteiras, e aí você vai escolher os ativos e vai simplesmente depois voltar lá na parte de home broker, escolher o ativo, por exemplo, uma Petrobras da vida. Tem dentro da carteira lá das 5 ações Petrobras. Ok, vou comprar. Você vai em Petrobras, vai colocar lá a quantidade, o valor que você quer investir, R$100, R$1.000, não tem problema, e vai dar o comprar. Márcio, eu tenho receio de fazer esse movimento. Tem alguém que faz isso para mim? Tem alguém que saiba dessas carteiras e consiga fazer esse movimento? Nós temos uma assessoria voltada para isso. É só você pegar pelo próprio Super App, vai ter um botão ali de ajuda, vai ter um contato, você pode mandar e-mail para mesa rv@pagseguro.com, ou você pode entrar ali pelo próprio chat do aplicativo, ou pode entrar em contato nos telefones que tem no app, que é nosso time. Vai conduzir você para preencher o perfil, para mostrar as carteiras que tem e para efetivar essa compra para você, e você só vai ficar sossegado. Então compra para mim, eu tenho esse dinheiro. E é feito.
Agora, Márcio, isso é caro para chuchu, né? Isso aí vai ser complicado. Não, pelo amor de Deus. Se você começar a investir pelo app do PagBank, você tem para iniciar algumas ordens que você não vai pagar nada por isso. Para realmente incentivar, para mostrar que é fácil, que é tranquilo, que você tem um custo baixíssimo. Tá? Nós temos os custos mais competitivos no mercado se você entrar em contato com o nosso time de mesa, que vai cuidar, vai planilhar e fazer tudo o que tem direito, fazer esse controle para você, e você aí realmente é só falar. Amigo, compra, o valor é esse. Um abraço. Aproveita o melhor que o mercado tem a oferecer e curte essas boas rentabilidades com esse nosso time aqui do PagBank preparado para você não navegar sozinho, ficar à deriva nesse mercado com um monte de opção sem saber o que fazer. Tem um time para isso aqui disposto. Então, tem a opção do cara ir lá, se informar sobre quais ações estão na carteira que ele escolheu e fazer a execução de ordem de compra através do home broker, né? Para quem não conhece, aquela telinha que aparece Vale, né? Use Minas, sei lá. Isso, com as Ele vai lá, cotações das coloca 100 ações. ações da Petrobras porque está na carteira top 5 Super Pag recomendada para o mês de maio. Né? Então, tem a opção do cara ir fazendo, montando essa parede tijolinho por tijolinho, ou tem a opção também dele pedir para vocês empacotarem e fazerem tudo por ele, não é isso? Perfeito, isso mesmo, Frederico. Ele pode fazer sozinho, né? Se ele já tem um conhecimento, se ele já gosta, se ele já leu alguma coisa e ele quer fazer por conta própria, ele pode, sem problema algum. E o custo dele, para o início, para as primeiras operações, é zero. Se ele precisa de um suporte, de um auxílio, pô, Marcelo, tem receio, não entendi muito bem, ele pode acessar, ele pode ligar, ele pode chamar por chat ou pode mandar esse e-mail para o mesa@pagseguro.com e o time nosso está ali à disposição. Olha, a carteira é essa, a gente tem esse ativo, a gente pode efetivar a compra. Você simplesmente deixa o dinheiro na conta e fala, ok, compra para mim. E o dinheiro ali vai ser diretamente investido nas ações da carteira que ele escolheu junto com nossos assessores. Tá, em termos de custo, você falou uma coisa legal, que existe uma gratuidade inicial para incentivar o uso, mas depois de um certo volume de ordens executadas, vocês passam a cobrar uma taxa de corretagem, é isso? Isso, que é normal, né? Da maioria dos corretores que você cobra uma taxa ali para a questão, obviamente, das primeiras ordens, mas esse custo é tão pequenininho que fica diluído que você não vai nem sentir. A gente está falando de coisa de menos de R$2, R$3 por ordem, que é algo que você consegue, uma bala, você compra um drops, você já pagou esse custo. Ok. Bom, é isso aí. Eu acho que estou apertado aqui, tem muita informação legal que o Márcio passou, uma opção a mais para vocês, especialmente que estão conseguindo investir alguma grana, ou estão pensando em começar a investir alguma grana. Cuidado, né? Sempre entendam o seu perfil, saibam o que estão fazendo, não entrem em onda, em auê, né? E compra porque o fulano comprou, porque o seu cunhado está ganhando dinheiro, porque o seu genro está tirando sarro da tua cara porque comprou uma ação não sei aonde. Entenda bem, ação no exterior, é dólar, em momento de empresa, tá? Mas certamente existe um conteúdo aí especializado, né, que quem entende do mercado pode depurar, pode analisar e fazer um trabalho, às vezes, melhor do que você, cidadão comum, que não tem nem tempo e nem especialização para fazer a leitura de balanços e uma série de coisas. Márcio, eu te agradeço, cara. Foi um papo, acho que útil, interessante para muita gente que não só conhecer a existência dessas opções de investimento dentro da carteira, dentro da PagBank, né? Como também a tua visão aí sobre essas dificuldades e processos. Deixa o teu critério aí, fazer um fechamento, se você deixar alguma dica final aí. Temos mais 2 minutinhos antes do tempo estourar. Vai lá. Maravilha, agradeço muito mais uma vez a oportunidade aí, Frederico, estar aqui nesse podcast explicando um pouco realmente dessa questão, desse universo de investimentos, e a gente deixa aberto para quem quer começar realmente a conhecer um pouquinho todo dia, às 9h30 da manhã, Frederico. A gente está ao vivo ali no YouTube do PagBank Investimentos, falando de mercado, diariamente, trazendo dicas, explicando, e ali tem na descrição do vídeo todos os links para as carteiras, para poder acessar o blog, para poder ir para o app. Então é um norte bem bacana, de 9h30, 20 minutinhos, 30 minutinhos que a gente fala de mercado, e ele pode começar a se familiarizar com esse linguajar, e já é um início nessa jornada. Então agradeço muito o tempo. Tendo dúvidas, vocês fiquem à vontade para acessar ali os nossos grupos, app, tirar as dúvidas através do nosso próprio YouTube. E um grande abraço. E fico aberto, hein? Se quiser me chamar de novo, estamos aí. Um abraço para você. Um abraço, obrigado, Eli.